A chuva não apenas caiu, sentiu como se o céu estivesse cuspindo em Camilla Sterling. De pé na guia com uma única mala amassada, ela observou seu ex-marido Richard envolver seu braço em torno de sua amante na porta da mansão que ela havia limpo por 3 anos. Não venha rastejando de volta quando você passar fome. Ele riu, jogando uma nota de 10 reais em uma poça aos seus pés. Sua mãe cacarejou da janela. Camila não pegou o dinheiro. Ela simplesmente verificou seu relógio. 3 segundos depois, o chão começou a tremer. Não de trovão, mas de uma frota de 6 Rolls-Royce Phantoms, pretos foscos virando a esquina, fechando toda a rua. O carro da frente parou e um homem em um terno sob medida saiu, curvando-se baixo. Madame Vanderquilt, ele trovejou, silenciando o riso de Richard instantaneamente. Seu império está esperando. O ar-condicionado na sala de conferências de Carter, baixo e O'Malley, estava ajustado para um congelante 65 graus. Mas Richard Sterling estava suando. Ele não estava nervoso. Ele estava impaciente. Ele bateu sua caneta tinteiro banhada a ouro contra a mesa de mogno, o clique rítmico, clique-clique ecoando como uma contagem regressiva. Em frente a ele sentava Camila. Por 3 anos ela tinha sido Camilla Sterling, a esposa quieta e acanhada que usava cardigãs de liquidação e cozinhava frango assado todo domingo para uma sogra que abertamente a desprezava. Hoje, ela parecia ainda menor do que o normal. Ela estava usando um sobretudo cinza desbotado, seu cabelo puxado para trás em um coque severo e sem estilo. Suas mãos estavam dobradas no colo, imóveis. Bem, Richard retrucou, verificando seu Rolex. Não temos o dia todo, Camila. Os termos são mais do que generosos. $5.000 por mês por 6 meses. Isso é o suficiente para você conseguir um apartamento estúdio na cidade, ou talvez um trailer de volta em qualquer cidade do nada de onde eu te tirei. Ao lado de Richard, sua mãe, Beatrix Sterling, ajustou seu colar de pérolas. Seu rosto era uma máscara de desdém altivo. Rick, você é muito gentil. Ela zombou, sua voz arranhando. Ela não trouxe nada para este casamento, além de dívidas e mau gosto para a moda. Por que estamos dando a ela pensão alimentícia? Não é como se ela tivesse contribuído para a empresa. Enquanto você construía a Sterling Tech, ela estava o quê? Espanando. Camila não olhou para cima. Ela olhou para os papéis do divórcio à sua frente. O texto em negrito no topo dizia: dissolução do casamento. Está tudo bem, mãe, Richard disse, recostando-se em sua cadeira de couro com um sorriso malicioso. Considere isso um imposto de caridade. Preciso que isso seja feito hoje. Jessica e eu temos planos para o fim de semana. À menção do nome Jessica, os olhos de Camila piscaram para cima pela primeira vez. Eles eram de um azul gelado impressionante, uma característica que Richard uma vez alegou amar, mas agora achava perturbadoramente vazia. Jessica Price, Camila disse suavemente. Não era uma pergunta. Richard revirou os olhos. Sim, Jessica, uma mulher que realmente entende meu mundo. Uma mulher com status, Camila. Alguém que pode ficar ao meu lado em uma gala e não parecer a equipe de catering. Não haja chocada. Você sabe há meses. Eu sabia, Camila admitiu, sua voz firme. Então assine os malditos papéis, Richard sibilou, deslizando o documento para mais perto dela. E lembre-se do NDA. Você fala com a imprensa sobre a família, sobre o negócio ou sobre Jessica. E eu vou te processar até você estar vivendo em uma caixa de papelão. Camila pegou sua bolsa. Beatrice ficou tensa, talvez esperando uma arma ou uma revelação dramática de fotos. Em vez disso, Camila tirou uma caneta esferográfica de plástico barata. Ela não discutiu por mais dinheiro. Ela não gritou sobre os 3 anos de abuso emocional, o isolamento, ou as noites que passou sozinha enquanto Richard estava trabalhando até tarde com Jessica. Ela simplesmente virou para a última página e assinou Camila. Apenas Camila. Ela já havia largado o Sterling. Garota inteligente, Beatriz zombou,
Pelo menos ela sabe seu lugar. O advogado, Sr. Carter, olhou para Camila com um brilho de pena. Ele tinha visto muitas esposas descartadas nesta sala, mas poucas que se renderam tão completamente. Senhora Senhorita Camila, você tem certeza de que não quer revisar a divisão de bens? Sob a lei estadual, você pode ter direito a uma parte do valor de valorização do imóvel conjugal. Eu não quero a casa, Camila interrompeu, sua voz clara. Eu também não quero o dinheiro. Richard riu, um som áspero de latido. Não tente bancar a mártir agora. Pegue o dinheiro. Você vai precisar para mantimentos. Mantenha-o, Camila disse, levantando-se. Ela estava mais alta do que eles se lembravam. Ou talvez ela estivesse apenas de pé mais reta. Eu só quero uma coisa. Oh, aqui vamos nós. Beatriz gemeu. As joias, o carro, o gato, Camila disse. Barnaby, o vira-lata que eu adotei no inverno passado. Richard olhou para ela como se ela estivesse insana. A coisa sarnenta com uma orelha. Pegue-o. Eu ia fazer o jardineiro afogá-lo de qualquer maneira. Camila se encolheu. O único sinal de emoção que ela havia mostrado a manhã toda. Ela pegou sua cópia dos papéis, dobrou-os cuidadosamente e os colocou em sua bolsa. Todo o resto, Camila disse olhando Richard diretamente nos olhos. Você pode ficar. Você vai precisar mais do que eu. Richard bateu a mão na mesa. O que isso deveria significar? Isso é uma ameaça. É uma previsão, Camila disse calmamente. Ela se virou para a porta. Você tem 2 horas para desocupar as instalações. Richard gritou para ela, seu rosto avermelhando-se. Se você não sair da propriedade até o meio-dia, vou chamar a polícia para que você seja removida por invasão. Camila não olhou para trás. Enquanto ela caminhava pelo longo corredor de mármore do escritório de advocacia, ela tirou o telefone do bolso. Era um modelo antigo com uma tela rachada. Ela discou um número que não ligava há 3 anos, tocou uma vez. Está feito, ela sussurrou no receptor. Iniciar protocolo 0. Uma voz grave e rouca do outro lado respondeu imediatamente. Recebido, senhorita Vanderquilt. O comboio está a caminho. ETA 45 minutos. Camila desligou e entrou no elevador. Enquanto as portas se fechavam, enterrando seu reflexo no aço, a dona de casa acanhada morreu e a herdeira começou a acordar. A propriedade Sterling estava localizada no prestigioso distrito de Highland Park, em Dallas. Uma vasta mansão moctuda cercada por cercas vivas de 10 pés e portões de ferro forjado. Era um símbolo de dinheiro novo, barulhento, caro e sem história. Camila moveu-se pelo quarto principal com eficiência mecânica. Ela não arrumou roupas. Os vestidos de grife que Richard a havia forçado a usar. Coisas vistosas destinadas a exibir sua riqueza permaneceram em seus cabides. Ela não pegou as joias, nem mesmo a aliança de diamante. Ela a deixou na mesa de cabeceira ao lado de uma garrafa de uísque meio vazia. Ela arrumou apenas uma pequena sacola com algumas camisetas gastas, um par de jeans e um velho diário encadernado em couro. Ela desceu para a cozinha, pegou a caixa de transporte contendo Barnaby, o gato, e seguiu para a porta da frente. Ela estava 10 minutos adiantada para seu prazo. Ao pisar na grande varanda, uma Ferrari vermelha brilhante rugiu pela entrada, espalhando cascalho no gramado impecável. Ele parou bruscamente atrás do Bentley prateado de Richard. A porta se abriu e Jessica Price saiu. Ela era deslumbrante de uma forma predatória, cabelo loiro escovado à perfeição, usando um terno Chanel branco que custava mais do que a pensão alimentícia teórica de Camila por 1 ano. Ela removeu seus óculos de sol, seus olhos examinando Camila com divertido desprezo. Partindo tão cedo? Jessica murmurou, encostando-se no capô da Ferrari. Eu esperava te ajudar a fazer as malas. Preciso esvaziar o espaço do armário. Richard me prometeu uma reforma. O carro de Richard parou segundos depois. Ele pulou para fora, parecendo energizado pelo divórcio, eufórico com sua própria liberdade percebida. Ele correu até Jessica,
plantando um beijo em sua bochecha bem na frente de Camila. Ela já foi? Richard perguntou a Jessica, agindo como se Camila não estivesse a 5 pés de distância. Apenas dando seus adeus. Jessica riu. Ela olhou para a sacola de Camila e a caixa de transporte do gato. É isso. Isso é tudo que você tem para mostrar por 3 anos de casamento. Deus, Rick. Ela realmente era patética. Eu te disse, Richard zombou. Ela era um caso de caridade. Eu a encontrei trabalhando como garçonete em uma lanchonete em Oklahoma. Pensei que poderia refiná-la. Mas você não pode polir um tijolo. Camila desceu as escadas. Ela parou no degrau de baixo, olhando para o casal. O céu havia se tornado um roxo escuro, machucado. O trovão ressoou à distância, baixo e ameaçador. Richard, Camila disse. Sua voz não era alta, mas cortou o ar úmido. O quê? Ele latiu, virando-se para ela, implorando por uma carona. A parada de ônibus fica a 2 milhas estrada abaixo. É melhor começar a andar antes que a tempestade chegue. Eu só queria te agradecer, Camila disse. Richard piscou confuso. Jessica soltou uma risada aguda. Ela está te agradecendo por largá-la. Isso é rico. Obrigada por me mostrar exatamente quem você é, Camila continuou, ignorando Jessica. E por me mostrar que não preciso mais me esconder. Esconder? Richard zombou. Você era uma dona de casa, Camila. Você não escondia nada, exceto talvez alguns quilos sob aqueles suéteres folgados. Saia daqui. Você está me deprimindo. Ele fez um movimento de afugentar com a mão. Vá, fuja. Camila apertou o aperto na caixa de transporte do gato e passou por eles. Ela caminhou pela longa entrada, passando pela fonte que Richard havia instalado no mês passado, passando pelas câmeras de segurança que haviam observado cada movimento dela. Ela alcançou os portões de ferro maciços. Eles estavam abertos. Ela pisou na calçada pública assim que as nuvens se romperam. Começou como uma garoa, depois rapidamente escalou para uma chuva torrencial. Em segundos, o sobretudo de Camila estava encharcado, seu cabelo grudado no rosto. Ela parecia a imagem da miséria. Uma mulher descartada de pé sozinha na beira da estrada em uma tempestade. Da segurança da varanda coberta, Richard e Jessica observaram. Richard tirou o telefone. Isso não tem preço. Ele riu, tirando uma foto da figura solitária de Camila contra a chuva. Estou mandando isso para a mãe. Legenda. O dia do lixo chegou cedo. Jessica se inclinou para ele. Você é terrível. Eu amo isso. Ela está esperando por um Uber. Richard zombou. Ela provavelmente nem consegue pagar o preço dinâmico. Olhe para ela apenas parada ali. Camila não estava verificando um aplicativo de carona. Ela estava olhando a hora em seu relógio. Eram exatamente 12:08 p.m. 321, ela sussurrou. No início era apenas uma vibração no pavimento. Um zumbido baixo que se transformou em um rugido. Richard franziu a testa, abaixando o telefone. Que barulho é esse? Na esquina da sinuosa rua residencial, faróis perfuraram a chuva. Eles eram cegantemente brilhantes, feixes de xenônio de alta intensidade. Um SUV preto maciço, um Cadillac Escalade com blindagem reforçada, virou a curva. Então outro. Então um Rolls-Royce Phantom elegante e preto fosco. Então mais 3 SUVs. Era uma comitiva, um comboio de nível presidencial, movendo-se com precisão agressiva. Que inferno! Richard murmurou, descendo da varanda. O governador está na cidade? Por que eles estão vindo pela nossa rua? O comboio não passou. O SUV da frente desviou, bloqueando a estrada à esquerda. O SUV traseiro bloqueou a estrada à direita. O Rolls-Royce deslizou silenciosamente até parar bem na frente de onde Camila estava. A mera presença dos veículos era intimidadora. Estes não eram apenas carros caros. Eram transportes blindados. Eles ostentavam pequenas bandeiras nos paralamas, um brasão de um leão dourado segurando uma chave. O rosto de Richard ficou pálido. Esse é o brasão Vanderquilt.
Quem? Jessica perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Os Vanderquilts, Richard sussurrou, o medo rastejando em seu tom. Dinheiro antigo, não como nós. Dinheiro de verdade. Eles possuem metade das linhas de transporte da Europa e a maioria das patentes de tecnologia que usamos na Sterling Tech. O que eles estão fazendo aqui? A porta traseira do Rolls-Royce abriu. Mas antes que o passageiro emergisse, um homem do assento do passageiro da frente saltou. Ele era um gigante, facilmente 6'5", segurando um enorme guarda-chuva preto. Ele moveu-se com velocidade de borrão, posicionando o guarda-chuva sobre Camila antes que uma única gota de chuva pudesse atingi-la novamente. Ele se curvou. Não foi um aceno educado. Foi uma reverência de profunda, diferencial servidão. Minhas desculpas pelo atraso, senhora, o homem disse, sua voz ressoando sobre o som da chuva. Pedágio de tráfego foi inaceitável. Adquirimos a autoridade da praça de pedágio para garantir que isso não aconteça novamente. Camila entregou-lhe a caixa de transporte do gato. Idealmente, Silas, o jato está pronto. Abastecido e esperando, senhora. Seu pai está ansioso para te informar. Richard tropeçou pela entrada, a chuva encharcando sua camisa cara instantaneamente. Ei, espere um minuto, ele gritou, impulsionado por uma mistura de confusão e indignação. O que está acontecendo, Camila? Silas, o guarda-costas, virou-se. Ele não falou. Ele simplesmente olhou para Richard. O olhar era tão frio, tão totalmente desprovido de humanidade que Richard parou morto em seu caminho a 10 pés de distância. Camila virou-se lentamente. Ela olhou para Richard, depois para Jessica, que estava encolhida na varanda. Camila estendeu a mão e tirou os grampos do cabelo. Suas mechas molhadas e escuras caíram pelas suas costas. Ela tirou os óculos e os jogou na sarjeta. Sua postura mudou. A desleixo havia sumido. Em seu lugar estava uma graça imperiosa, régia, aterrorizante. Quem? Quem é você? Richard gaguejou. Camila sorriu. Não foi um sorriso agradável. Você passou 3 anos me chamando de ninguém, Richard. Ela disse, sua voz carregando sem esforço sobre a tempestade. Você estava certo. Camila Sterling era ninguém. Ela nunca existiu. Ela deu um passo em direção à porta aberta do Rolls-Royce. Meu nome, ela disse, olhando por cima do ombro, é Camila Vanderquilt. E você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ela deslizou para o interior de couro. Silos bateu a porta. O comboio arrancou, pneus agarrando o asfalto molhado, deixando Richard Sterling parado na chuva, encharcado, confuso e de repente sentindo-se muito, muito pequeno. O interior do Rolls-Royce Phantom era um santuário de silêncio. Enquanto a porta pesada se fechava, o som da tempestade e os gritos frenéticos de Richard foram instantaneamente cortados. O mundo lá fora era cinzento e caótico, mas dentro o ar era perfumado com sândalo e couro envelhecido. A temperatura era de perfeitos 68 Tder. Camila recostou-se no assento massageador profundo. Por 3 anos ela sentou em sofás irregulares, dirigiu um sedã de 10 anos com um aquecedor quebrado e dormiu em um colchão que lhe dava dor nas costas. Seu corpo relaxou instintivamente no luxo em que havia nascido. Uma memória muscular que ela havia suprimido por causa de um amor que se revelou uma mentira. Silas sentou no banco do passageiro da frente, observando-a pelo espelho retrovisor com intensidade protetora. Ele não falou imediatamente. Ele conhecia o protocolo. Ele esperou até Camila soltar um longo suspiro tremendo. Seus olhos fechados, suas mãos tremendo ligeiramente em seu colo. O champanhe está gelado. Senhora, Silas disse suavemente. 1959, Dom Perinho, seu favorito. Camila abriu os olhos. Ela olhou para a flauta de cristal descansando no suporte. Ela o alcançou, seus dedos roçando o vidro frio. Ela não bebeu. Ela apenas o segurou, se enraizando. Conecte-me ao presidente, ela disse.
Sua voz não era mais o sussurro suave e apologético de Camilla Sterling. Era baixa, ressonante e desprovida de hesitação. Ele já está na linha segura, Silas respondeu. Ele tocou em um console no painel. Uma tela desceu do teto do carro. A imagem piscou por um momento antes de se resolver no rosto de um homem mais velho, sentado em uma biblioteca que parecia mais um museu. Arthur Vanderquilt, o patriarca de uma dinastia que rivalizava nações em PIB, olhou para sua filha. Seu rosto era um mapa de linhas duras e decisões implacáveis, mas seus olhos continham um brilho de alívio. Camilla, Arthur disse. Ele não perguntou como ela estava. Ele não ofereceu simpatia. Vanderquilts não lidavam com simpatia. Eles lidavam com avaliações. O experimento foi concluído? Concluído, Camilla confirmou. Ela tomou um gole do champanhe. Tinha gosto de casa. A hipótese estava incorreta. Uma vida normal não gera humildade nos outros. Gera desprezo. Arthur acenou lentamente. Eu te avisei. Você queria saber se um homem poderia te amar por quem você é, não pelos bilhões atrelados ao seu nome. Você encontrou um homem que não tinha nada, assumindo que ele apreciaria tudo. Em vez disso, você encontrou um parasita. Ele não era apenas um parasita, pai, Camilla disse, olhando pela janela fumê, enquanto o comboio se fundia na estrada de acesso particular para o aeroporto Dallas Love Field. Ele era cruel. Ele tomou meu silêncio por fraqueza. Ele tomou minha gentileza por estupidez. E agora? Arthur perguntou. Agora? Camilla disse, seu aperto no copo se apertando. Eu terminei de ser gentil. O comboio varreu os portões de segurança do campo de aviação, contornando os terminais comerciais inteiramente. Eles dirigiram diretamente para a pista onde uma enorme aeronave esperava. Não era um Gulfstream ou Learjet padrão. Era um Boeing 787 Dreamliner personalizado pintado em azul meia-noite com o brasão do leão dourado na cauda. O Titã. Quando o carro parou, Camilla olhou para a tela uma última vez. Pai, inicia a aquisição dos credores secundários que detêm a dívida da Sterling Tech. Quero uma auditoria completa de sua cadeia de suprimentos até de manhã e congele os ativos da empresa de fachada que Richard usa para esconder suas despesas comerciais para suas amantes. Arthur sorriu, uma rara expressão de tubarão. A equipe jurídica está de prontidão há 48 horas. Nós já possuímos o banco que detém sua hipoteca. Estávamos apenas esperando o seu sinal. Queime, Camilla sussurrou. Queime tudo, mas faça-o lentamente. Quero que ele sinta o calor antes de ver o fogo. Bem-vinda de volta, minha querida. Arthur disse, e a tela ficou preta. Silas abriu a porta do carro. A chuva havia parado, substituída por uma névoa úmida e pesada. Camilla pisou na pista. Uma tripulação de voo de 6 pessoas estava em posição de sentido na base da escada, cabeças curvadas. Bem-vinda ao lar, senhorita Vanderquilt, o capitão disse. Camilla subiu as escadas, o clique de seus saltos no metal ecoando como tiros. Ela parou no topo e olhou de volta para o horizonte da cidade, uma mancha cinzenta à distância. Em algum lugar naquela mancha estava a casa que ela havia esfregado de joelhos. Em algum lugar havia um homem rindo de sua foto, pensando que ele havia vencido. Ela entrou no avião, a porta selada. Ela foi direto para a suíte principal na parte de trás do avião, um quarto maior do que o apartamento-estúdio com o qual Richard a havia zombado. Ela entrou no closet, tirando as roupas baratas e úmidas que usava como Camilla Sterling. Ela deixou o sobretudo cinza cair no chão em uma pilha. Ela tomou banho, esfregando o cheiro de pó de serra de pinho e detergente barato de sua pele. Quando ela emergiu, vestiu um roupão de seda que custava mais do que o carro de Richard. Ela sentou-se à sua penteadeira, olhando para seu reflexo. Por 3 anos, ela não usou maquiagem, puxou o cabelo para trás e se fez pequena. Agora ela começou a aplicar sua pintura de guerra, um delineador alado afiado, um batom vermelho sangue profundo.
Ela escovou o cabelo até brilhar como obsidiana. Barnaby, o gato de uma orelha, já estava enrolado em um travesseiro de veludo na cama, comendo de uma tigela de porcelana cheia de salmão fresco. Camila o acariciou gentilmente. Nós vamos ficar bem, Barnaby, ela murmurou. Mas eles não. Silas bateu na moldura da porta. Senhora, estamos no ar. Chegaremos em Nova York em 3 horas. Há mais uma coisa. Fale. O Sr. Sterling postou a foto, Silas disse, estendendo um tablet em suas redes sociais. E sua mãe deu uma declaração a um blog de fofocas local, chamando você de golpista caça-níqueis. Camila pegou o tablet. Ela viu a foto de si mesma parada na chuva parecendo patética. A legenda dizia: geralmente eu dou minhas roupas velhas para a caridade. Hoje eu apenas joguei a pessoa inteira fora. Novos começos por Felícia. Tinha 400 curtidas. A maioria era de seus empregados psicofânticos. Camila não ficou brava. Ela sentiu uma calma clínica fria invadir. Nós possuímos a plataforma que hospeda este blog? Camila perguntou. Nós possuímos a empresa-mãe que hospeda o farm de servidores. Silas esclareceu. Deixe-o no ar, Camila disse, devolvendo o tablet. Deixe o mundo ver. Eu quero que haja um registro de sua arrogância. Isso tornará sua queda muito mais divertida de assistir. Ela se virou de volta para a janela, observando as nuvens passarem rapidamente. Ela pegou uma pasta pesada com relevo dourado da mesa. A capa dizia: Projeto Sterling, fase de desmantelamento. Ela a abriu. O silêncio na mansão Sterling era sufocante. 1 hora havia passado desde que o comboio havia desaparecido. Richard Sterling sentou no sofá de couro branco superdimensionado na sala de estar, uma toalha pendurada em seus ombros. Ele estava tremendo, mas não do frio. Ele estava olhando para a parede, sua mente tentando reiniciar, incapaz de processar os dados que acabara de receber. Beatrice Sterling estava andando de um lado para o outro no tapete persa, seus saltos cavando no tecido. Ela segurava um copo de cereja em uma mão trêmula. É um golpe, Beatriz declarou, sua voz estridente. Tem que ser. Ela contratou atores. É isso. Ela gastou o que quer que economizou do dinheiro da mercearia e contratou algumas limusines para nos deixar com ciúmes. É patético, realmente. Jessica Price estava menos convencida. Ela estava sentada no braço do sofá, rolando furiosamente em seu telefone. Seu rosto, geralmente perfeitamente composto, estava pálido. Richard, Jessica disse, sua voz tensa. Você viu as placas? O quê? Richard retrucou, olhando para cima. Quem se importa com as placas? Eram placas diplomáticas, Rick e Jessica disse, virando a tela do telefone para ele. E aquele brasão, o leão e a chave. Acabei de pesquisar no Google. É um logo, Jess. Qualquer um pode fazer um logo. Este não, ela sussurrou. Pertence ao consórcio global Vanderquilt. Eles são Rick. Eles são a maior empresa de private equity no hemisfério ocidental. Eles possuem Aerogen, Vanderquilt Shipping, North Atlantic Bank. Eles até têm uma participação controladora na empresa que fabrica seus microchips. Richard arrancou o telefone dela. Ele olhou para a página da Wikipédia. A família Vanderquilt, uma das famílias mais ricas e reclusas do mundo. Patriarca atual, Arthur Vanderquilt. Única herdeira, Camilla Elizabeth Vanderquilt. Paradeiro desconhecido desde 2023. O ano em que Richard conheceu Camilla naquela lanchonete em Oklahoma. Ela lhe havia dito que era uma fugitiva de um orfanato ruim. Ele havia acreditado nela porque suas roupas estavam em farrapos e ela parecia faminta. Não, Richard murmurou, balançando a cabeça. Não, 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 é impossível. Ela esfregou o vaso sanitário da minha mãe. Ela deixou você gritar com ela por cozinhar de menos o assado. Por que uma bilionária faria isso? Beatriz parou de andar. A cor sumiu de seu rosto quando a percepção a atingiu. Um teste, ela respirou. É como aqueles contos de fadas.
A princesa se veste de camponesa para encontrar um pretendente que a ame por seu coração. Ela olhou para o filho com horror. E você a tratou como lixo. Eu a tratei como uma esposa. Richard gritou. Você gritou levantando-se. Eu lhe dei um teto sobre a cabeça. Você a traiu, Jessica apontou, sua voz subindo abertamente. E você a acabou de expulsar para uma tempestade com Deadslaw. Você estava bem ali comigo, Richard gritou para ela. Porque eu pensei que ela era ninguém, Jessica guinchou de volta. Eu não sabia que estava zombando da mulher que poderia comprar toda a minha árvore genealógica. O telefone fixo na mesa lateral de mármore começou a tocar. Era um som áspero e estridente no quarto tenso. Richard olhou para ele. Poucas pessoas ligavam para o telefone fixo, ou era principalmente para emergências de negócios. Ele se aproximou e o pegou. Olá, Sr. Richard Sterling, uma voz do outro lado falou. Era calma, profissional e aterrorizantemente educada. Sim. Quem é este? Aqui é o Sr. Henderson, do First Horizon Bank. Estou ligando sobre suas linhas de crédito comerciais e a hipoteca da propriedade Highland Park. Richard soltou um fôlego. Olha, Henderson, se isso é sobre a taxa de atraso no cartão corporativo, meu contador está cuidando disso, Sr. Sterling. A partir de 10 minutos atrás, o First Horizon foi adquirido por uma holding. Sob as novas políticas de avaliação de risco da administração, fomos instruídos a exigir o pagamento de todos os empréstimos de alto risco imediatamente. Richard congelou. Exigir o pagamento? Você não pode fazer isso. Eu tenho termos de 30 anos. Verifique a cláusula 14b do seu contrato, senhor. A cláusula de mudança de gestão. Temos o direito de exigir o reembolso total do principal se a propriedade do banco mudar. Você deve 2 milhões de dólares na casa e 12 milhões no empréstimo de expansão da Sterling Tech. Eu não tenho 16 milhões em dinheiro líquido, Richard gritou. Você sabe que meus ativos estão presos em estoque. Então iniciaremos os procedimentos de execução hipotecária da casa e apreensão de bens da empresa às 9h30 am de amanhã. Henderson disse. Tenha um dia agradável, Sr. Sterling. A linha caiu. Richard deixou cair o telefone. Ele bateu na mesa. O quê? Beatriz perguntou, agarrando suas pérolas. O que é? O banco. Richard sussurrou, seus olhos arregalados de pânico. Eles estão exigindo o pagamento dos empréstimos, todos eles. Amanhã. Antes que Beatriz pudesse gritar, o celular de Richard zumbiu. Então o telefone de Jessica zumbiu. Richard olhou para sua tela. Era uma mensagem de texto de seu diretor de operações, COO. Mensagem. Rick, temos um problema. Os caminhões de suprimentos de Taiwan acabaram de voltar. A empresa de transporte diz que nosso contrato foi anulado. Eles foram colocados na lista negra. Não conseguimos os chips para o novo lançamento. A produção está parada. Os chips? Richard ofegou. As linhas de transporte. Jessica olhou para cima de seu telefone, seu rosto pálido. Rick, meu pai acabou de me mandar uma mensagem. Ele está na diretoria do clube de campo. Não me importo com o jogo de golfe do seu pai. Jessica, ele diz que você foi banido. Banimento vitalício por conduta indigna de um cavalheiro. Eles estão removendo sua placa do vestiário agora mesmo. Estava acontecendo. Não foi uma erosão lenta. Foi um deslizamento de terra. Beatriz afundou no sofá, derramando seu xerez. Ela está nos apagando, ela choramingou. Ela não está apenas saindo, Richard. Ela está nos apagando. Richard passou a mão pelo cabelo, puxando as raízes. Sua arrogância estava rachando, revelando o menino aterrorizado por baixo. Ele andou pelo quarto, a energia maníaca tomando conta. Ok, acalme-se. Podemos consertar isso, é apenas negócio. Vou ligar para ela. Vou pedir desculpas. Ela me amava. Ela passou 3 anos me servindo de corpo e alma.
Você não desliga isso em um dia. Ele tateou o telefone, rolando pelos contatos para encontrar esposa. Ele discou. O número para o qual você ligou não está mais em serviço. Ele discou novamente. Mesmo resultado. Ela mudou. Ele cuspiu. Ok, eu vou até ela. Onde foi aquele carro? O aeroporto. Ela provavelmente está voltando para onde quer que os Vanderquilts vivam. Nova York e Londres. Você não pode ir até ela, Jessica disse, afastando-se dele. Ela olhou para Richard como se ele fosse um contágio. Rick, se ela pode comprar seu banco em 1 hora, o que você acha que ela fará se você aparecer na porta dela? Eu tenho que tentar, Richard gritou. Sterling Tech é minha vida. Esta casa é minha vida. Bem, não é minha, Jessica disse friamente. Ela pegou sua bolsa. O que você está fazendo? Richard perguntou. Estou saindo, Jessica disse. Eu não vou afundar com este navio. Eu estava namorando um CEO de sucesso, não um perdedor falido que irritou a mulher mais poderosa do país. Jessica, Richard implorou, alcançando seu braço. Ela bateu na mão dele para afastá-lo. Não me toque e delete meu número. Eu não quero ser nomeada no processo. Ela saiu pela porta da frente o clique de seus saltos ecoando da mesma forma que os de Camila, mas sem a graça. Richard estava no centro de sua sala de estar. A chuva lá fora havia começado novamente, batendo nas janelas como 1000 dedos pedindo para entrar. Beatriz começou a soluçar. Vamos ficar pobres, Richard. Eu não posso ser pobre. Eu sou muito velha para ser pobre. Richard olhou para os papéis do divórcio ainda em cima da mesa de centro. Ele olhou para a assinatura na última página. Camila. Não era uma assinatura, era uma sentença de morte. E a pior parte era que ele sabia, no fundo do estômago, que esta era apenas a primeira hora. O sol da manhã atingiu a fachada de vidro da Sterling Tech com uma ironia que Richard Sterling não podia apreciar. Geralmente a visão de sua sede, um edifício elegante de 6 andares no corredor de tecnologia, o enchia com um senso de realização divina. Hoje, parecia uma lápide. Richard estacionou seu Bentley prateado na vaga marcada CEO. Ele notou imediatamente que o espaço ao lado do seu, geralmente reservado para o CFO, estava vazio. De fato, o estacionamento executivo estava perturbadoramente desolado. Ele ajustou a gravata no espelho retrovisor. Ele parecia abatido. As bolsas sob seus olhos eram hematomas roxos escuros, uma lembrança de uma noite sem dormir passada andando pelo chão, enquanto Beatriz chorava pela potencial perda de seu status de clube de campo. Ele havia tentado fazer a barba, mas sua mão havia tremido, deixando um pequeno corte em sua mandíbula que ardia no ar seco. Controle-se, ele sibilou para seu reflexo. Você é Richard Sterling. Você construiu isso. Ela é apenas uma garota que teve sorte com seu DNA. Ele pegou sua pasta e marchou em direção às portas de vidro automáticas. Ele precisava projetar poder. Se ele parecesse fraco, os tubarões o cercariam. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta, mas os sensores não foram acionados. As portas permaneceram fechadas. Franzindo a testa, ele tirou seu cartão-chave do bolso e o tocou contra o leitor. Bip, bip, acesso negado. Ridículo, ele murmurou. Ele tocou novamente. Acesso negado. Ele bateu no vidro. Dentro, a recepção era operada por funcionários com aparência frenética. Chloe, a recepcionista, que geralmente o cumprimentava com um sorriso flertador e um café com leite quente, olhou para cima. Ela o viu. Seu rosto ficou pálido. Em vez de deixá-lo entrar, ela pegou o telefone e sussurrou algo urgentemente. Um momento depois, a porta lateral abriu. Não era Chloe, era Paulson, o chefe de segurança, um homem que Richard havia contratado há 5 anos. Paulson, o sistema está com falha. Richard retrucou, dando um passo à frente. Abra as portas principais e comece a resolver isso imediatamente. Paulson não se moveu. Ele estava na porta,
sua estrutura maciça bloqueando a entrada. Ele parecia desconfortável, mudando seu peso de um pé para o outro. Sr. Sterling, eu não posso deixá-lo entrar. Richard parou. Com licença. Você sabe quem assina seus cheques, Paulson? Essa é a questão, senhor, Paulson disse, sua voz baixa. Você não. Não mais. Do que você está falando? O conselho convocou uma reunião de emergência às 6.008 ADM. Paulson explicou, olhando para o chão. Eles invocaram a cláusula de turpitude moral em seu contrato, citando o dano reputacional de bem da internet, senhor, e a instabilidade financeira causada pelos empréstimos exigidos. A internet? Richard sentiu o mundo inclinar-se. E a internet? Paulson suspirou e tirou o telefone. Ele hesitou, então virou a tela para Richard. Era um vídeo do TikTok. Tinha 12 milhões de visualizações. Era uma montagem. Começou com a foto de Richard, aquela que ele havia tirado de Camila na chuva. A legenda que ele escreveu, "O dia do lixo chegou cedo", foi destacada em vermelho neon. Então cortou para um clipe de uma câmera de tráfego que alguém havia vazado. Mostrava o comboio, o Rolls Royce parando, o guarda-costas curvando-se, o poder inegável da chegada dos Vanderquilt. Então veio o comentário. Uma jovem com cabelo azul estava falando para a câmera. Então deixe-me entender direito. Este cara, o CEO da marca econômica Sterling Tech, expulsa Camila Vanderquilt. A Camila Vanderquilt, a mulher cuja família literalmente inventou a logística de transporte que ele usa para mover seu produto. Ele tratou uma bilionária como uma serva por 3 anos. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o maior tropeço na história humana. Time Camila, boicote Sterling. Richard olhou para a tela. Os comentários estavam rolando tão rápido que eram um borrão. Imagine perder a oportunidade tão feio. Acabei de cancelar minha assinatura Sterling. Espero que ele goste de macarrão instantâneo. Eles votaram para removê-lo, senhor. Paulson disse gentilmente, pegando o telefone de volta. Com efeito imediato, seus códigos de acesso foram apagados. Eles estão embalando seus pertences pessoais em uma caixa agora. Eles vão trazê-lo para você. Eu sou o fundador, Richard gritou, sua voz rachando. Eles não podem me demitir da minha própria empresa. Eles podem quando você não possui mais a participação majoritária. Uma voz feminina nítida interveio. Richard olhou para além de Paulson. Caminhando pelo saguão estava uma mulher em um terno azul marinho afiado. Ele a reconheceu. Era Elenna Vance, uma tubarão corporativa de Nova York conhecida por desmantelar empresas para peças. Quem é você? Richard exigiu. Eu sou a CEO interina nomeada pelo novo acionista majoritário, Elenna disse, parando em segurança lá atrás do vidro. A Vanderquilt Global adquiriu 51% das ações em circulação da Sterling Tech na negociação pré-mercado esta manhã. Custou-lhes trocados. Realmente o preço das ações despencou da noite para o dia, graças à sua presença nas redes sociais. Richard sentiu a bile subir em sua garganta. Camila. Ela não apenas o processou, ela o havia comprado. Eu quero falar com ela, Richard disse, pressionando sua mão contra o vidro. Diga a ela que preciso falar com ela. Elenna riu. Era um som seco, humilhante. Sr. Sterling, a Sra. Vanderquilt está atualmente em reuniões com o primeiro-ministro do Japão sobre rotas comerciais. Ela não tem tempo para um gerente de nível médio demitido. Elenna fez um sinal para Paulson. Escorte-o para fora da propriedade, Paulson. Se ele retornar, chame a polícia. Elenna virou-se e foi embora, desaparecendo no elevador que levava ao seu escritório. Paulson deu um passo à frente. Por favor, senhor, não me faça fazer isso. Richard recuou. Ele olhou para o edifício uma última vez. Ele viu rostos pressionados contra as janelas nos andares superiores. Seus funcionários, as pessoas que ele havia aterrorizado,
mal pago e se gabado para... Eles estavam observando-o. Ele se virou e correu. Ele se enfiou em seu Bentley, suas mãos tremendo tanto que ele deixou cair as chaves no asfalto. Ele se esforçou para pegá-las, arranhando o caro chaveiro de couro. Enquanto ele acelerava para fora do estacionamento, seu telefone zumbiu. Era uma notificação de sua operadora de cartão de crédito. Alerta! Transação recusada no Starbucks. Razão. Conta congelada. Ele bateu no volante, gritando até sua garganta ficar rouca. Ele estava preso em um pesadelo de sua própria criação, e a arquiteta de sua destruição era a mulher que costumava esfregar seus pés depois do trabalho. 5 dias depois, o silêncio na mansão Sterling era pior do que os gritos. A casa estava escura. Richard havia desligado as luzes para economizar eletricidade, um hábito pelo qual ele havia zombado Camila uma vez. Beatriz estava em seu quarto, recusando-se a sair. Ela havia tentado ir ao supermercado 2 dias atrás, mas seu cartão havia sido recusado, e uma caixa a havia reconhecido das notícias. Você não é a senhora que chamou a herdeira de caça-níqueis? A garota havia perguntado alto o suficiente para toda a fila ouvir. Beatriz havia fugido, deixando seu carrinho para trás. Richard sentou-se na ilha da cozinha, olhando para um laptop que ele havia conseguido manter escondido da equipe de apreensão de bens. Ele estava bebendo vodka barata de um copo de plástico. Ele parecia irreconhecível. Ele não fazia a barba há 1 semana. Sua camisa estava manchada. A arrogância que havia definido seu rosto foi substituída por um olhar vazio e frenético. Ele estava atualizando a página da Web Dallas Socialite, evento da temporada, a gala do solstício de inverno da Fundação Vanderquilt. Era esta noite o artigo o descreveu como uma assembleia da elite mundial. Reis, rainhas, magnatas da tecnologia e dinastias de dinheiro antigo estavam descendo no hotel Winslow Palace, no centro da cidade. O propósito da gala era revelar a nova direção do Império Vanderquilt, e a anfitriã era Camila. Richard ampliou a foto que acompanhava o artigo. Era uma foto de paparazzi de Camila, entrando no hotel mais cedo naquele dia. Ela usava óculos de sol grandes e um lenço, mas a maneira como ela se portava, queixo erguido, ombros para trás, era magnética. Eu tenho que ir, Richard sussurrou. Ele se levantou, balançando ligeiramente. O álcool zumbia em sua cabeça, alimentando um delírio que vinha crescendo por dias. Ela não me odeia, ele disse a si mesmo. Ela está fazendo isso para me ensinar uma lição. Ela quer que eu lute por ela. É isso que as mulheres querem, certo? O grande gesto. Se eu aparecer, se eu provar que estou disposto a me humilhar para tê-la de volta, ela vai parar com isso. Era a lógica de um narcisista desesperado, mas era a única tábua de salvação que ele tinha. Ele foi para seu armário. A maioria de seus ternos havia sumido, apreendidos pelos credores ou vendidos por Beatriz online por dinheiro rápido. Mas escondido no fundo em um saco de roupas que ele havia esquecido, estava seu smoking. Estava um pouco apertado e cheirava a naftalina, mas era traje de rigor. Ele se vestiu com energia frenética. Ele puxou seu cabelo oleoso para trás. Ele encontrou um par de abotoaduras em uma gaveta, ouro falso, mas passariam com pouca luz. Ele não tinha carro. O Bentley havia sido retomado ontem. Um caminhão guincho o havia arrastado enquanto ele observava da janela. Ele chamou um táxi. Ele tinha 40 daivas em dinheiro sobrando. O dinheiro que ele havia encontrado no bolso de um casaco. O Hotel Winslow Palace era uma fortaleza de luz. Holofotes varreram o céu. Um tapete vermelho se estendia da guia, flanqueado por cordas de veludo e centenas de curiosos gritando, esperando ver uma celebridade. Richard saiu do táxi a 1 quarteirão de distância. Ele não podia deixá-los vê-lo chegando em um táxi amarelo. Ele caminhou o resto do caminho, o vento frio cortando sua jaqueta fina de smoking. Na entrada, a segurança era mais rígida que a do Pentágono. Homens corpulentos com fones de ouvido verificaram convites com scanners UV.
O coração de Richard martelava contra suas costelas. Ele não tinha um convite. Ele caminhou até a entrada lateral, perto dos caminhões de catering. Ele viu um grupo de garçons fumando na doca de carga. Ele esperou até que eles apagassem seus cigarros e voltassem para dentro. Ele pegou a pesada porta de metal antes que ela batesse. Ele escorregou para a cozinha. O calor o atingiu instantaneamente, cheirando a óleo de trufa e pato assado. Ele manteve a cabeça baixa, caminhando rapidamente, fingindo pertencer. Ele pegou uma bandeja de flautas de champanhe vazias de um balcão para parecer ocupado. Ele navegou pelo labirinto de corredores até ouvir o zumbido da conversa e o tilintar de copos. Ele empurrou um conjunto de portas duplas e entrou no salão de baile. Era de tirar o fôlego. O teto estava coberto por seda branca e milhares de cristais pendurados que pegavam a luz como chuva congelada. Os centros de mesa eram arranjos imponentes de orquídeas brancas e galhos de prata. O quarto cheirava a perfume caro e dinheiro. Richard colocou a bandeja em uma mesa lateral e se misturou à multidão. Ele se sentiu pequeno. Todos aqui pareciam polidos, brilhando com saúde e riqueza. Ele se sentiu sujo, como uma mancha em uma pintura intocada. Ele escaneou a sala. Ele viu o governador do Texas rindo com uma estrela de cinema. Ele viu o CEO de seu maior concorrente apertando a mão de um príncipe saudita. E então a sala ficou em silêncio. As luzes diminuíram. Um holofote atingiu a grande escadaria no fundo do salão de baile. Senhoras e senhores, uma voz anunciou pelos alto-falantes. A presidente da Fundação Vanderkilt, senhorita Camilla Vanderkilt. Richard parou de respirar. Camilla apareceu no topo da escada. Ela estava usando um vestido de ouro líquido. E se agarrava à sua estrutura, cascateando até o chão em uma poça cintilante. Seu cabelo estava solto, uma cascata escura sobre seus ombros. Em seu pescoço havia um colar de safiras e diamantes que parecia pesado o suficiente para esmagar uma mulher menor. Ela não parecia a Camilla que ele conhecia. A Camilla que ele conhecia era suave, maleável, ansiosa para agradar. Esta mulher era uma estátua que ganhou vida. Linda, fria e aterrorizante. Ela desceu as escadas lentamente. O aplauso foi educado, contido e profundamente respeitoso. Richard começou a empurrar pela multidão. Camilla, ele sussurrou. Mas sua voz foi engolida pela música que começou a tocar. Ele passou com o cotovelo por um senador. Ele pisou na cauda do vestido de uma duquesa. Ele não se importava. Ele tinha que chegar até ela. Camilla alcançou o pé da escada. Um homem deu um passo à frente para lhe oferecer seu braço. Não era um guarda-costas desta vez. Era um homem que Richard reconheceu de revistas de negócios. Julian Thorpe, um magnata europeu de navegação. Jovem, bonito e valendo 10 vezes o que Richard valia em seu auge. Camilla sorriu para Julian. Foi um sorriso genuíno. Ciúme quente e irracional explodiu no peito de Richard. Camilla! Ele gritou, quebrando o decoro. Ele se lançou para fora da multidão, tropeçando no espaço aberto da pista de dança. A música falhou, cabeças viraram. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Richard estava ali ofegante, seu smoking amassado, seu cabelo se desfazendo. Ele parecia um louco. Camilla parou. Ela se virou lentamente para encará-lo. Julian se colocou à frente dela protetoramente, mas Camilla colocou a mão em seu braço para impedi-lo. Ela olhou para Richard. Sua expressão não mudou. Nenhuma raiva, nenhum medo, apenas uma curiosidade leve e desapegada, como se estivesse olhando para um inseto que não conseguia identificar. Richard, ela disse. Sua voz foi amplificada pela acústica da sala, clara e calma. Você está invadindo. Eu precisava te ver. Richard gaguejou, andando para a frente. 2 seguranças correram em sua direção, mas Camilla levantou uma mão. Eles congelaram. Preciso falar com você, Camilla. Por favor, apenas 5 minutos. Você teve 3 anos, Richard, Camilla disse. Você os passou falando para mim.
Não comigo. Eu cometi um erro. Richard chorou, lágrimas picando seus olhos. Ele caiu de joelhos. Um murmúrio coletivo de choque percorreu a multidão. Richard Sterling de joelhos, implorando. Eu fui um idiota. Eu não sabia quem você era. Me desculpe. Por favor, querida. Me desculpe. Cancele os bancos. Cancele os advogados. Eu te amo. Ele estendeu uma mão para ela. Camila olhou para a mão estendida dele. Então ela olhou para a multidão. Ela viu os telefones gravando. Ela viu o julgamento em seus olhos. Ela deu um passo mais perto, mas não pegou sua mão. Ela se inclinou o suficiente para que sua voz chegasse apenas a ele e à primeira fila de espectadores. Você não me ama, Richard, ela disse suavemente. Você ama o acesso que eu poderia ter te dado. Você ama o dinheiro que estou usando no meu pescoço? Você não está chorando porque me perdeu. Você está chorando porque perdeu. Isso não é verdade. É, ela disse, endireitando-se. Você me disse uma vez que eu era ninguém. Você estava certo. Camila Sterling era uma ficção. Mas Camila Vanderquilt, ela não tem tempo para casos de caridade. Ela se virou para os seguranças. Silas, ela disse. Silas materializou-se das sombras, parecendo uma montanha em um smoking. Tire o lixo, Camila disse. Silas agarrou Richard pela parte de trás de sua gola. Richard chutou e gritou. Camila, Camila, você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Ex-marido. Ela corrigiu, sem olhar para trás. Ela pegou o braço de Julian. Devemos dançar. A orquestra começou uma valsa. Enquanto Richard era arrastado para fora do salão de baile, gritando e esperneando, a última coisa que ele viu foi Camila Vanderkilt girando nos braços de outro homem. Seu vestido dourado pegando a luz, brilhando como o sol. Ele havia tentado encarar e perdeu. As portas pesadas se fecharam, cortando sua visão para sempre. 6 meses depois, o cheiro de gordura queimada era o único perfume que Richard Sterling conhecia. Ele estava atrás do balcão do Salzburg Joint, uma lanchonete de beira de estrada nos arredores de Oklahoma City. Ironicamente, a apenas alguns quilômetros de onde ele havia encontrado Camila pela primeira vez. Ele não era o gerente, ele nem era o chefe principal. Ele era o cozinheiro de linha substituto, usando um avental branco manchado, raspando o queijo enegrecido da chapa. Seus ativos haviam sido liquidados. A casa havia sumido, comprada por um magnata da tecnologia do Vale do Silício. O Bentley foi leiloado para pagar suas taxas legais. Beatriz havia sido transferida para uma instituição de moradia assistida subsidiada pelo estado onde passava seus dias, reclamando com enfermeiras que não se importavam com sua antiga posição social. Jessica Price havia se casado com um magnata do petróleo de 70 anos 3 semanas após o término. Richard limpou a testa com um pano engordurado. A lanchonete estava quieta, exceto pelo zumbido da geladeira e a pequena televisão montada no canto. Ei, Rick, o gerente gritou da parte de trás. Aumente o volume! Esta é a grande coletiva de imprensa. Richard olhou para cima. Na tela, o logo da Vanderquilt Sterling Industries piscou. Ele se encolheu com o nome. Ela havia mantido seu nome na empresa, mas apenas como um troféu de sua conquista. Camila apareceu na tela. Ela parecia radiante, sentada ao lado de Julian Thorpe, seu novo noivo. Mas não era um anúncio de casamento. Era um lançamento de produto. Senhoras e senhores, Camila disse, sua voz confiante e calorosa. Hoje estamos revolucionando o setor de energia. Estamos revelando o processador EcoAcore, um microchip que reduz o consumo de energia de data centers em 40%. Richard congelou. O EcoCore. O design para este chip, Camila continuou, sorrindo para a câmera, veio a mim durante um período muito tranquilo, muito solitário da minha vida. Passei 3 anos esboçando-o em guardanapos e em diários tentando resolver o problema de dispersão de calor. A câmera ampliou uma tela atrás dela.
Mostrava os projetos originais. Eram esboços desenhados à mão de um circuito complexo em camadas. Richard deixou cair sua espátula. Ela bateu ruidosamente no chão. Ele conhecia aqueles esboços. 3 anos atrás, Camila havia entrado em seu escritório em casa, seus olhos brilhantes, segurando uma pilha de papéis. Richard, olha, eu tive uma ideia para o problema de superaquecimento que você está tendo com os servidores, ela havia dito. Ele se lembrou de sua resposta. Ele havia rido. Ele havia pegado o papel, usado-o para limpar uma mancha de café de sua mesa de mogno e o jogou no lixo. Mantenha-se à lavanderia, Camila. Deixe a engenharia para os homens. Ele olhou para a TV, sua respiração engasgando em sua garganta. Ele não havia apenas jogado fora uma herdeira bilionária. Ele não havia apenas jogado fora uma esposa amorosa. Ele havia jogado fora a própria invenção que teria salvado sua empresa. Ele havia segurado o bilhete de loteria vencedor em sua mão, usado-o como um pano e o descartado. Esta patente, o repórter na narração da TV disse, é estimada em 12 bilhões de dólares. Richard caiu para trás contra o balcão, deslizando até atingir o chão de linóleo sujo. Ele enterrou o rosto nas mãos. A ironia não era apenas cruel, era absoluta. A porta da lanchonete abriu. A campainha tilintou. Um homem de terno entrou. Era o Sr. Henderson, o banqueiro que havia executado a hipoteca de sua casa. Ele olhou ao redor da lanchonete suja, avistou Richard no chão e se aproximou dele. Sr. Sterling. Richard olhou para cima, olhos vermelhos. O quê? Você quer o avental também? Não, Henderson disse. Ele colocou um envelope grosso no balcão. A senhorita Vanderkilt me pediu para entregar isso. Ela sabia que você estaria aqui. Richard abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha de papel e um cheque. O cheque era de 10 dólares. A nota era manuscrita em cursiva elegante para o táxi. De volta à realidade. Camila. Richard olhou para os 10 dólares, o valor exato que ele havia jogado na poça aos pés dela no dia em que ela partiu. Ele começou a rir. Era um som quebrado, sibilante, que fez os outros fregueses desviarem o olhar nervosamente. Ele riu até as lágrimas virem quentes e ardentes, lavando o último de seu orgulho enquanto os créditos rolavam na tela acima dele. Então, qual é a verdadeira tragédia de Richard Sterling? Não foi que ele perdeu seu dinheiro. É que ele passou 3 anos procurando tesouros por todo o mundo, desesperado por status e validação. Enquanto o diamante mais valioso de todos estava dormindo bem ao lado dele todas as noites. Ele estava tão cego pelo que ele pensava que o poder parecia barulhento, chamativo e arrogante que ele não pôde reconhecê-lo quando era quieto, gentil e paciente. Camila não o destruiu. Ela simplesmente o deixou destruir-se, dando-lhe exatamente o que ele pediu. Uma vida sem ela. Se você gostou desta história de karma e vingança definitiva, certifique-se de esmagar esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. O que você teria feito se fosse Camila? Você teria dado a ele os 10 dólares ou o deixado sem nada? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais histórias sobre justiça sendo servida fria, aperte esse botão de se inscrever e toque o sino de notificação para nunca perder um vídeo. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado em quem você pisa hoje. Eles podem ser quem está dirigindo o Rolls Royce amanhã. Mas que você não